Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Pedro Jonathan, Silva do Nascimento, e sou aluno da Faculdade CDL, do quarto semestre. Turma Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Hoje vamos desvendar a engrenagem invisível que move a internet, os algoritmos. Se você acha que eles são apenas códigos frios, prepare-se para mudar de ideia. A anatomia de um algoritmo. Para começar, o que é um algoritmo? É basicamente uma sequência finita de regras bem definidas e lógicas. Imagine um ciclo: a entrada, o processamento e a saída. Você dá os dados à máquina, executa a lógica e gera o resultado. O segredo de um bom algoritmo é a eficiência. Ele visa resolver o problema usando o menor tempo e a menor quantidade de recursos possível. É por isso que os softwares usam métodos matemáticos como quicksort para organizar listas gigantescas de dados instantaneamente. A vida real e a automação. Nós usamos o algoritmo o tempo todo, sem perceber. Um exemplo analógico clássico. A receita de bolo. Você siga os passos e você terá o resultado. No mundo digital, é essa automação que permite que máquinas façam esses cálculos simples até diagnósticos médicos complexos, sem precisar intervir o tempo todo, quando o bicho pega nas redes sociais. No Instagram, TikTok e Facebook, os algoritmos de relevância moldam sua experiência com base em seu comportamento. A cada curtida e tempo de visualização de conta, o YouTube, por exemplo, ele analisa minuciosamente seu histórico para sugerir o próximo vídeo com uma única meta: manter você na plataforma o maior tempo possível. No X, o Twitter, a métrica é a velocidade de engajamento em tempo real. O lado obscuro é a falta de neutralidade. Aqui vai um ponto importante para você ter cuidado. O algoritmo não é neutro, ele é programado por pessoas e empresas para priorizar lucros e retenção. Isso cria um espelho distorcido. O sistema te mostra o que você quer ver, criando bolhas. O problema é que o engajamento qualquer custa muitas vezes cada vez mais, premiando polêmicas, indignação e desinformação, porque esses conteúdos em si geram reações mais rápidas. Conclusão: entende que essa lógica é fundamental, pois os algoritmos são intermediários que decidem que consumimos o que compramos, até como pensamos. Fique atento ao seu próximo clique. Olá, eu sou o João Guilherme e eu vou falar sobre estratégias de marketing nas redes sociais. Para a gente começar falando sobre as estratégias de marketing em si, eu tenho que começar sobre alguns outros subtópicos em si, para vocês entenderem como que funcionam as estratégias no geral. Então, eu vou começar pelo básico em si, provavelmente o meu colega Pedro já falou, mas sobre o algoritmo, como que ele te conhece, a personalização do algoritmo feito para você. Normalmente, quando você abre uma rede social, parece que tudo ali foi feito para você, né? E, de certa forma, foi mesmo. Isso acontece por causa do algoritmo. O algoritmo é um sistema que aprende tudo o que você faz. Ele observa o que você assiste, quanto tempo você fica no vídeo, o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha e até o que você ignora. Por exemplo, se você assistiu um vídeo de jogos e assiste até o final, o algoritmo entende que você gosta disso. Agora, se aparece um vídeo de culinária e você só passa direto, não dura nem 2 segundos, o algoritmo entende que isso não te interessa. E aí sim ele começa a te mostrar mais coisas sobre jogos e menos coisas sobre culinária. E nesse momento acontece algo curioso. Duas pessoas podem usar o mesmo aplicativo, mas vivem experiências completamente diferentes. Uma pessoa que gosta de academia, por exemplo, vai ver treinos, dietas, motivações fitness. E outra pessoa que gosta de memes vai ver vídeos engraçados, piadas e conteúdos mais leves assim. É o mesmo aplicativo, mas são dois mundos diferentes. E por causa disso acontece a criação das chamadas bolhas. As bolhas são como podemos dizer, um ambiente do que você participa. É o seu bloco, a sua zona de conforto, podemos colocar dessa certa forma. Nas bolhas você acaba começando a ver sempre a mesma coisa que você curtiu. Se você curtiu a academia, essas coisas assim, você acaba entrando numa bolha de academia. Podemos dizer isso na internet. E aí você só vai começar a ver vídeos sobre essas coisas, sobre treinos, sobre essas coisas assim, em geral, sobre dietas. E outros tipos de bolha você acaba não vendo. E fazendo com que, ao pouco, os outros conteúdos acabam desaparecendo do seu feed. Agora pense em uma coisa mais séria. Se uma pessoa consome só um tipo de opinião, o algoritmo acaba reforçando isso. E aí ele começa a achar que todo mundo pensa igual a ela. Que todo mundo curte a mesma coisa que ela.
O algoritmo, ele aprende com você e te prende no que você gosta. Agora que falamos sobre mais dessas partes do algoritmo, das bolhas, vamos para a psicologia por trás do marketing. O marketing digital não funciona só com a tecnologia, ele funciona entendendo como que o ser humano pensa. Antes mesmo de te mostrar um vídeo, uma postagem ou um anúncio, existe um estudo por trás. E esse estudo, a primeira coisa que ele pensa é: o que faz uma pessoa parar o que está fazendo, clicar em um vídeo e continuar assistindo? É aí que entra a psicologia. As plataformas não criam conteúdos aleatórios. Elas aplicam princípios psicológicos para influenciar comportamento. Continuamente, elas treinam você sem você perceber. Funciona assim. Quando uma ação gera uma recompensa, seu cérebro aprende a repetir essa ação. Você entra no aplicativo, vê algo interessante, sente um prazer de ver esse algo interessante, depois acaba continuando, volta depois e para coisas que você está fazendo. Com o tempo, isso vira automático. Você nem pensa mais, você só abre o aplicativo e fica vendo os vídeos, essas coisas assim. E é aí que entra a dopamina. A dopamina é o que reforça esse ciclo. Sempre que você vê algo que gosta, ou recebe curtidas em uma foto que você postou, descobre algo novo, ou ri de algum vídeo, o seu cérebro libera dopamina. Mas o ponto mais importante não é só o prazer, é o aprendizado. Seu cérebro entende, isso aqui é bom, vamos repetir. E é assim que o marketing começa a moldar o seu comportamento digital. As recompensas imprevisíveis, que é o que chamamos. É isso daí que realmente vicia. Agora vem o nível mais forte da estratégia. Você não recebe recompensa o tempo todo, ela é imprevisível. Isso prende muito mais. Esse é o mesmo princípio usado, por exemplo, em cassinos. Uns exemplos disso é quando um vídeo seu viraliza, outro não. Às vezes recebe muitas notificações, às vezes não recebe nenhuma notificação. Entenderam como funciona? Isso faz você voltar várias vezes para conferir, porque seu cérebro fica esperando. Vai que agora tem algo interessante. Vai que agora eu recebi mais likes nessa postagem ou nesse vídeo. Outra parte da psicologia por trás do marketing é o scroll infinito. O scroll infinito meio que tira o seu ponto de parada. Diferente de vídeos longos, por exemplo, do YouTube, que é quando o vídeo acaba, aí você pensa, chega, vamos fazer outra coisa. O scroll infinito não, são vários vídeos curtos que você só arrasta pra cima, fica arrastando pra cima, e pronto, um tempo infinito de tela. O ser humano precisa de um fim para parar, e o feed não tem fim. Você continua rolando e sempre tem mais conteúdo. O marketing usa o que chamamos de gatilhos mentais. As notificações são um exemplo claro disso. Elas ativam a curiosidade. O que será que aconteceu? A urgência. Eu preciso ver isso agora. Exemplo. Você está fazendo outra coisa, mas vê o celular acender por conta de uma notificação. Mesmo sem necessidade nenhuma, você pega para olhar. Isso não é coincidência. É estímulo planejado. O baixo esforço é igual ao alto consumo. Quando uma coisa demanda pouco esforço para fazer, você faz isso muitas vezes. Você consome muito. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube exploram isso com vídeos curtos. Eles começam direto, não exigem atenção profunda, entregam uma recompensa rápida. Você, por exemplo, assiste um vídeo de poucos segundos e já passa para o próximo sem nem pensar. Isso cria um consumo automático. A conexão que tudo isso tem com o algoritmo é uma coisa muito importante. Se você juntar tudo isso, que o algoritmo acaba aprendendo o que te prende, e a psicologia por trás disso, que explica o porquê que o scroll infinito é tão viciante, isso é uma combinação tão forte e eficiente que as pessoas por trás do marketing veem isso e pensam, temos que fazer isso. Temos que ver como que o algoritmo vai prender o usuário e temos que fazer de uma forma que ele fique infinitamente por trás disso. Lembrando, isso aí não é só empresas que usam, tipo empresas físicas que vendem produto ou algo assim. O próprio Instagram é uma empresa. Ele faz isso justamente para te prender. O TikTok também, o YouTube também. Eles misturam essa psicologia com o algoritmo nos seus vídeos curtos para te prender e te forçar a ficar mais tempo, gerando lucro para eles. O marketing digital hoje em dia não tenta só vender algo para você. Ele cria um ambiente onde você quer continuar consumindo. Ele transforma atenção em tempo e tempo em lucro. Agora, né, que eu já expliquei como que o algoritmo funciona, a psicologia que influencia o seu comportamento, fica mais fácil entender uma coisa. Viralizar não é sorte, é estratégia. Você não depende só de sorte para poder viralizar alguma coisa na internet. Você tem que saber a estratégia exata para fazer isso. Conteúdos virais são pensados para ativar gatilhos específicos que fazem você parar, clicar e continuar assistindo. E tudo gira em torno de uma única moeda, a atenção. Vamos falar de uma das estratégias, que é a mais famosa, que é o clickbait. O clickbait não é só um título chamativo, ele usa um princípio psicológico chamado Curiosity Gap, lacuna de curiosidade. Funciona assim, o título te dá informação suficiente para te interessar,
mas esconde o principal. Isso cria uma tensão mental e o seu cérebro tenta resolver isso clicando. Exemplo de títulos. Você não vai acreditar o que aconteceu. Seu cérebro, de certa forma, automaticamente pensa o que aconteceu. E aí você clica no vídeo. Ou aquelas thumbs com aquelas famosas setas, círculos vermelhos, também são clickbaits, que geram a curiosidade que você vai lá e clica. O cérebro humano, ele odeia ficar com informação incompleta. Ele busca um fechamento sempre. Então o marketing cria esses buracos propositalmente para você ser obrigado a consumir o conteúdo. Outra estratégia são o uso de trends, que são você pegar carona no que já funciona. Trends não são só modinha. Elas são uma forma de reduzir o risco de falha. Quando algo vira tendência, significa que aquilo já foi testado e funcionou. Então criadores replicam o formato. Se você está se perguntando por que isso daqui tudo está relacionado à estratégia de marketing. Lembre-se, marketing não é só usado por empresas. Marketing é usado por praticamente qualquer um que queira chamar a atenção. Empresas, influenciadores, pessoas normais em si, todos eles usam marketing para viralizar. Outro exemplo de estratégias é o FOMO, o medo de ficar de fora, ou Fear of Missing Out. Isso daí é um dos gatilhos mais fortes do marketing. Ele mexe com algo básico do ser humano, que é o medo de ser excluído. Exemplo, todo mundo já viu isso, ou você é o único que não sabe, ou última chance. Isso cria uma certa pressão na sua cabeça, que aí você sente que precisa agir rápido, porque você não quer ficar de fora, não quer ser o único que não sabe, não quer perder algo importante, e aí você clica, mesmo sem pensar muito. E às vezes, você acaba sendo o único a ver isso. Outras estratégias são os conteúdos feitos para chamar a atenção, mas não para informar. Isso aqui entra uma das partes mais importantes do marketing moderno. A atenção vale mais que a informação. Conteúdos são otimizados para gerar emoção rápida, causar impacto imediato e prender nos primeiros segundos. Um exemplo simples é você comparar 2 títulos de vídeo no YouTube, por exemplo. Um título chamado Dicas Básicas de Alimentação Saudável, ou Essa Comida Pode Estar Te Matando. Qual dos dois você clicaria? A maioria clicaria no segundo, porque o segundo ativa o medo, a urgência e a curiosidade, ou seja, chama mais atenção. Outra estratégia importante são os primeiros segundos, principalmente usados nos vídeos curtos de YouTube Shorts, TikTok e Instagram. Os primeiros 3 segundos decidem tudo. Se não prender ali, a pessoa desliza. A pessoa já passa para o próximo. Então o conteúdo já começa com algo chocante, uma pergunta ou uma promessa e você acaba ficando. Agora vamos juntar tudo, né? A conexão com psicologia e algoritmo. A psicologia, ela explica por que você clica. O algoritmo identifica no que você clicou. E aí no fim começa a te mostrar mais disso. Ou seja, as estratégias não são feitas para você só clicar uma vez. Elas treinam o algoritmo para te prender ainda mais, dia após dia, após dia, após dia. E aí isso gera algo perigoso, que são as manipulações e vício. As manipulações e vício são a consequência de todas essas coisas juntas, do algoritmo, a psicologia e as estratégias de marketing tudo junto. O resultado é um sistema feito para te prender. Conteúdos feitos para te prender em um só local. O algoritmo não seleciona o melhor conteúdo. Ele seleciona o que chama mais atenção. Isso no marketing se chama otimização por engajamento. Exemplo, se um vídeo vai você assistir até o final ou comentar alguma coisa, o algoritmo entende que aquilo é bom. Não bom no sentido de, nossa, gera muita informação, mas bom porque te prendeu. Mesmo que isso seja polêmico, exagerado ou até estressante. O objetivo não é a qualidade, é a retenção. Outra coisa que é muito perigosa, principalmente entre os jovens hoje em dia, é a comparação social. Muita gente só vê nas redes sociais a vida perfeita de uma pessoa, quando ela está viajando, quando ela tem dinheiro, sem estresse, sem nada assim, e não vê os problemas por trás da pessoa, os problemas da vida em si delas, e aí acaba gerando um sentimento de inveja, de frustração e de desejo. As pessoas acabam se comparando com as que estão na internet. E aí, isso aí é algo muito perigoso, muito ruim, principalmente para a autoestima em si. Muitos jovens têm baixa autoestima hoje em dia por conta disso, dessa comparação nas redes sociais. Com o tempo, conteúdos leves param de gerar o mesmo impacto. Então o marketing e o algoritmo vão aumentando a intensidade. Mais polêmico, mais exagerado, mais emocional. Um exemplo simples, um vídeo normal vira um vídeo mais dramático, que vira algo mais chocante e assim por diante. Porque isso prende mais atenção e faz você perder tempo sem perceber. E a soma de tudo isso é o quê? Recompensa constante, conteúdo infinito, estímulo rápido. Isso cria um estado de consumo automático. E agora, vamos para o mais importante. Como que tudo isso se conecta com as estratégias de marketing? Depois de você entender o algoritmo, a psicologia e a viralização, a gente chega no ponto central. Tudo isso não é só entretenimento, é sobre estratégia de marketing. Hoje, empresas e criadores não competem só por vendas, elas competem por uma coisa muito mais importante, uma coisa que vem antes disso, que é a atenção. No marketing atual, a lógica mudou. Quem prende mais atenção, influencia. E quem influencia,
vende. Atenção é um ativo estratégico agora no marketing de hoje em dia. Antigamente o marketing era direto, anúncio na TV, propaganda no rádio, panfletos, e hoje isso mudou. Agora o objetivo é fazer você querer consumir o conteúdo. E isso acontece usando tudo que você já viu. Algoritmo, que é feito para te alcançar, a psicologia, que é feito para te prender, e a viralização, que é feito para escalar. A engenharia de conteúdo não é aleatório. O conteúdo hoje não é feito no improviso. Ele é planejado com base em dados. As empresas analisam quanto tempo você assiste, onde você para, o que você compartilha, o que você ignora. E aí, com isso, elas ajustam o conteúdo. Um exemplo é, se eles percebem que as pessoas saem sempre no começo do vídeo, elas mudam o início do vídeo para algo mais chamativo. Se vê que vídeos curtos são o melhor, elas passam a produzir mais disso. Isso é otimização constante. Eles capturam a atenção em segundos. Os primeiros segundos hoje em dia são decisivos, principalmente em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube. Por isso o marketing usa frases de impactos, perguntas diretas, promessas fortes. Um exemplo simples, que isso aí vai misturar do medo assim, do cérebro humano, é, por exemplo, se você faz isso, você está perdendo dinheiro. Isso aí ativa imediatamente curiosidade, medo e atenção, e impede de você sair. Mesmo que a dica seja uma dica que você já saiba. O cérebro humano tende a confiar mais naquilo que vê várias vezes. Isso se chama efeito de familiaridade. E o que causa esse efeito de familiaridade? A repetição. Você vê o produto uma vez, você ignora. Você vê 2 vezes, você acaba reconhecendo. Várias vezes começa a confiar. E eventualmente considera comprar. E tem um exemplo simples de como que isso é feito. Que isso aí são as empresas fazendo parceria com influenciadores, que tem muitos seguidores. Aí eles patrocinam, dando um produto para o influenciador, produto de forma gratuita, para que ele divulgue. Porque eles sabem que se eles conseguirem uma venda com o público ali, já vão ter sido pago daquilo que deram para o influenciador. Se eles conseguirem 2 vendas, vão sair no lucro. E assim por diante. Eles constroem o seu comportamento. O marketing atual não tenta só te convencer em um momento. Ele vai moldando o seu comportamento ao longo do tempo, para no final a venda virar uma consequência. Exemplo, você começa vendo vídeos de um tema, passa a consumir mais daquele tipo, começa a se identificar, passa a confiar em quem fala e depois aceita recomendações. Entenderam? A venda hoje em dia é só uma consequência. Conteúdos que vendem sem parecer venda é uma das maiores mudanças do marketing atual. Eles não tentam mais falar, compre isso agora, muito importante. Eles só vão fazendo com o tempo para que você acabe eventualmente comprando. Por exemplo, vão mostrando o uso no dia a dia, eles contam a história, dão uma dica, entretêm. E aí volta para aquilo que eu falei antes, de empresas fazendo parcerias com criadores de conteúdos. Para que você comece a ver muito daquilo, o criador acaba falando bem daquele produto, mesmo que não seja bom. Ele está sendo pago para isso, ele recebe dinheiro. Para que você comece a confiar e acabe comprando. Porque assim quem vai dar vantagem total é a empresa e o criador. Ambos vão estar ganhando. E aí vamos integrar totalmente isso. O algoritmo, a psicologia, o conteúdo. Juntando tudo isso, você forma um sistema completo. O marketing digital hoje em dia ele não força você a comprar. Ele cria um ambiente onde você comprar é natural. Ele não fala, compre isso. Ele faz simplesmente você pensar, eu quero isso. No fim, não é só sobre o que você assiste, sabe? É sobre como aquilo foi pensado para te prender. As estratégias de marketing hoje em dia são muito diferentes das antigas. Elas não vão forçar você a comprar. Elas não vão ficar jogando na tua cara para comprar. Elas vão fazer você começar a pensar em comprar. Eles vão moldando você para comprar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ana Cristina Moreira Silva. Eu sou da Faculdade CDL, do 4º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e eu vim aqui apresentar o meu projeto de extensão. A minha parte em específica é sobre o quê? Sobre influenciadores. E como eles afetam a vida cotidiana das pessoas e como eles afetam também o algoritmo que faz com que o conteúdo seja colocado para você em específico. Os influenciadores são indivíduos que atuam nas redes sociais produzindo conteúdo de forma consistente. Então, eles vão fazer conteúdos diários para manter as pessoas que seguem eles, o nicho deles, engajados no conteúdo dele. Que ao longo do tempo molda as percepções e comportamentos e decisões do público específico a partir das próprias visões. Então, o que isso significa? Ele vai fazer com que você mude sua opinião, sua visão de mundo com as visões dele. Então, ele vai compartilhar certas opiniões que você, consequentemente, vai absorver e vai cogitar e até mesmo vai compartilhar essas mesmas opiniões e visões de mundo que eles. Os influenciadores não são necessariamente pessoas famosas, então basta você ser de um nicho específico, de um certo grupo pequeno, talvez, como séries, filmes, conteúdo de carro, ou futebol, ou conteúdo sobre política, não importa. Contanto que aquele nicho específico esteja sendo atendido,
e essas pessoas sejam influentes naquele nicho, elas são consideradas já influenciadores. Como o influenciador se torna influente dentro da plataforma? Pela produção de conteúdo, que é postagem frequente, ter o tipo de conteúdo definido, como blogs, humor, estudos, notícias, etc. Aguarda engajamento, comentários, compartilhamento de usuário e interagir com o público através disso. Então, ele vai interagir com o público e vai aguardar o pessoal interagir com os vídeos dele. Então, vai aguardar os comentários, com os compartilhamentos, e talvez ele até chegue em algum comentário aleatório e dê alguma resposta, faça uma carinha feliz, agradeça pelo apoio, essas coisas. A construção de autoridade. Então ele vai criar uma figura pública dentro da plataforma. Então o julgamento e a opinião dele vai começar a ser valiosa dentro da plataforma e pro pessoal influente, e influencia também no público de verdade. A opinião dele vai começar a mudar as pessoas de verdade na vida real. A opinião dele, já que vai começar a ser valiosa, as pessoas vão levar aquela opinião como uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas as pessoas vão começar a acreditar nele mais ainda. Como é que isso funciona em relação psicológica? O público se sente próximo do criador, então ele vai criar uma conexão emocional com o usuário a partir do conteúdo que ele posta. Então, o usuário, ele vai ter aquele senso de amizade, ele vai começar a ter uma confiança entre o criador, sendo que o usuário nunca interagiu com o criador de conteúdo e o criador de conteúdo nunca interagiu com o usuário. Ele pode ter até interagido, mas há as dúvidas de que ele vai se lembrar de qual exato foi o usuário, qual o nome da pessoa, mas mesmo assim você vai criar um certo vínculo afetuoso com o criador de conteúdo, o influenciador. Essa conexão gera o quê? Um maior tempo de consumo. Então, a pessoa que sente uma conexão com aquele influencer, ela vai consumir mais conteúdo dele, vai começar a aceitar mais opiniões, mesmo que duvidosas. Então, o senso crítico dela também vai diminuir, porque vai ser uma pessoa que ela tem uma certa conexão, pode ser amorosa, de amizade, tanto faz. Você tendo uma conexão com aquele influencer, você vai tratar ele como um amigo. Então essa pessoa vai começar a confiar nas opiniões dela, mesmo que às vezes a pessoa pode nem estar correta, mas ela vai começar a confiar nela mesmo assim. O criador, ele depende do sistema para poder funcionar. Então, se a plataforma em si não estiver compartilhando o conteúdo dele, ele não vai mais se tornar influencer. Então, eles dependem que o conteúdo deles também seja estimativo. Então, eles pegam um tipo de conteúdo que tragam a atenção da plataforma e dos usuários. Se a plataforma não vir que aquele conteúdo tem algum tipo de importância para ela em específico, não importa se o conteúdo é importante ou não, pode ser um conteúdo banal, como falar sobre algum tipo de série, um personagem que você não gosta, pode ser um conteúdo banal desses e vai ser muito mais influenciável e vantajoso para a plataforma compartilhar do que um conteúdo realmente importante. Então não importa, contanto que seja um conteúdo muito procurado pelos usuários, a plataforma vai engajar com as pessoas, vai enviar esse tipo de conteúdo para elas. Como funciona os patrocinadores? Porque muitos influencers, eles necessitam de patrocinadores para poder conseguir o seu ganha-pão. Eles precisam de dinheiro para poder continuar fazendo o tipo de conteúdo na internet. Como é que funciona? Os influenciadores, como a Virgínia, por exemplo, ela compartilha a sua vida no dia a dia. E ela não precisa fazer como outras pessoas, outros youtubers ou pessoas que usam TikTok, etc, para conseguir compartilhar o conteúdo dela. Ela faz os seus vídeos do dia a dia e usando os produtos, ela já está fazendo um tipo de marketing. Ela já está mostrando que ela usa certos produtos específicos de uma loja específica e vai inconscientemente, por parte dos usuários, influenciar eles a comprar aquele tipo de produto porque ela está usando, porque ela é uma figura renomada, porque ela é uma pessoa famosa, uma pessoa influenciável naquele tipo de conteúdo que ela faz. As publicidades pagas também são assim. Então, alguma vez você já viu um vídeo no YouTube e a pessoa parou o vídeo para poder mostrar um tipo de produto que estavam fazendo e que confiaram nela para patrocinar, para compartilhar aquele tipo de produto com a pessoa que está assistindo. E você vai se sentir mais acolhido, já que é um influenciador que você confia, é entre aspas, amigo, então você vai ser mais propenso a comprar aquele tipo de produto. Outro exemplo que também usa de patrocinadores é o próprio Whindersson Nunes, o youtuber mais famoso do Brasil.
Ele já fez parcerias com a Itaú, Havaianas, que ele já foi o rosto da marca, participando até de comerciais. Ele não precisa, mas as empresas procuram ele para poder promover o produto deles e ele ganha dinheiro em cima disso. Então, os patrocinadores são uma grande parte de como os influencers aparecem durante vídeos e propagandas e como o conteúdo dele também engaja com outras pessoas, já que eles vão ser caras famosos, você vai olhar eles nos comerciais e vai ficar, nossa, o Whindersson do comercial das Havaianas, a Virginia compartilhou essa marca específica de esmalte, então eu confio na opinião dela, já que ela também tem uma própria marca, da WePink, já que ela é uma pessoa renomada dessa área aqui, eu posso comprar esse produto que vai ser de confiança. Outros exemplos de influenciadores também, como o MrBeast, que é um youtuber famoso lá fora, ele cria vídeos totalmente planejados para manter o público assistindo até o final. Então, todo o conteúdo dele não é como o da Virginia, que é o dia a dia, não é assim. Ele já tem um roteiro preparado para aquele tipo de vídeo, com um foco específico em jovens adultos, de 10 a 30 anos, e para manter aquelas pessoas assistindo. Então, as thumbnails que eles têm, que é a capa do vídeo, elas são muito chamativas para manter a pessoa assistindo. Então, o título também e o começo do vídeo sempre são muito chamativos para manter a pessoa já ligada desde o começo e assistir o vídeo até o final para poder ver a reviravolta. Outro youtuber como o Felca que faz conteúdo de vídeos mais pesados para conseguir engajar as pessoas, não necessariamente só para conseguir engajar as pessoas, já vimos que o Felca compartilha vídeos para também trazer um tipo de pauta bem pesada e séria para justamente fazer com que as pessoas se conscientizem das coisas acontecendo, de coisas específicas acontecendo, como aquele vídeo do adultização, e ele usa esse tipo de conteúdo para ganhar dinheiro também, e isso também influencia. No final de tudo, eles vão ganhar dinheiro por cima disso. Mesmo que o vídeo tenha uma pauta importante ou não seja importante, de qualquer forma, eles vão conseguir ganhar engajamento e vai ajudar a compartilhar os vídeos deles e vai ajudar a fazer com que eles ganhem dinheiro por cima disso. Eles falando uma coisa importante ou não. Em conclusão, os influenciadores são intermediários entre a plataforma e o usuário. Eles são um dos pilares mais importantes para manter as pessoas engajadas. Então é necessário que a plataforma tenha os influenciadores para manter o pessoal ligado na plataforma. Ela não pode ficar só por conteúdo vazio. Ela precisa das pessoas compartilhando conteúdo para poder manter outros usuários atentos à plataforma. Senão a plataforma morre. Quanto mais eles prenderem a atenção do pessoal. Então, em geral, isso tudo é um ciclo. O criador de conteúdo compartilha o conteúdo na plataforma. A plataforma pega aquele conteúdo e espalha para o pessoal. Os usuários veem aquele conteúdo, acham interessante, vão de novo para o influenciador, para aquele criador de conteúdo, e continua o ciclo de novo, de novo, de novo. E é isso que faz a plataforma ficar viva. E é isso que faz você continuar assistindo aquele tipo de conteúdo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo. Meu nome é Guilherme Gonçalves Duarte, sou aluno do 4º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade CDL. Hoje eu vim falar um pouco sobre um dos maiores perigos que o algoritmo pode trazer para nós, as fake news. Vamos partir do princípio. O que é uma fake news? Bom, você já deve ter recebido uma mensagem no WhatsApp ou viu um post no Instagram que parecia uma bomba, mas no fundo parecia estranho demais para ser verdade. Bem, muitas pessoas acham que a fake news é simplesmente uma notícia errada, feita para pegar desatenciosos como uma forma de brincadeira ou algo do tipo, mas na verdade o buraco é bem mais embaixo. Vamos começar com o objetivo delas. Uma fake news de verdade sempre terá algum objetivo por trás, seja ele extremamente explícito na sua cara ou ele meio acobertado nas entrelinhas, podendo variar muito, desde ter dinheiro com cliques, destruir a imagem de alguém, ou o que eu pessoalmente considero mais perigoso e mais comum, principalmente nesse ano de eleição, é manipular a opinião pública das pessoas sobre um tal candidato, um tal partido ou coisas do tipo. Isso são só alguns exemplos de objetivos que as pessoas podem criar as fake news. Então, mesmo que o termo atualmente tenha se tornado meio banal, fake news ainda é um dos principais perigos que o algoritmo pode trazer.
até você, seus familiares, seus amigos ou pessoas importantes e próximas a você. Principalmente aqueles que não têm tanta familiaridade com esse assunto, ou seja, que também são os mais propícios a serem atingidos por ele. É claro, muitos de vocês, vendo uma fake news, ou até agora mesmo, devem pensar: mas como tantas pessoas podem cair nesse tipo de mentira? Bem, a verdade é que as fake news não são simplesmente mentiras. São mentiras muito bem contadas, muito bem estudadas, feitas para enganar. Cada uma delas tem diferentes estratégias para garantir que você não só veja, como compartilhe essa desinformação para alguma pessoa próxima, algum amigo ou algum familiar, sem nem pensar direito se aquela informação é verídica ou verificar. E assim, como um vírus, essa desinformação vai se espalhar rapidamente e pode acarretar em vários tipos de problemas diferentes. E agora você pode se perguntar: estratégias para fake news? Mas que tipo de estratégias são essas? Eu vou te dar alguns exemplos básicos só para você ter uma ideia do que a mente de alguém que quer enganar é capaz de fazer. O primeiro exemplo é o apelo emocional. É um conteúdo feito especificamente para te causar indignação, medo ou até surpresa. Tamanho sentimento que você, usuário ou vítima, não irá nem questionar o conteúdo antes de enviar para a próxima pessoa, dizendo coisas, por exemplo, como: olha o que aconteceu com tal pessoa, ou olha o que essa empresa teve a audácia de fazer. Isso é apelo emocional. Utilizar os sentimentos ou a sensação de urgência para te fazer compartilhar sem nem pensar ou verificar se a informação é verídica. Outro exemplo extremamente comum é o viés de confirmação. Quem nunca discutiu algo com alguém, tinha certeza que estava certo, mas não achava prova para confirmar isso. E então, um dia, uma postagem aparece para você te dizendo exatamente o que você acreditava, fazendo você pensar que finalmente tinha prova suficiente para mandar para aquela pessoa e provar o seu ponto. E antes mesmo de você verificar a informação, você só clica em compartilhar e diz: olha aqui, eu estava certo. Então, aquela pessoa para quem você enviou vê a fake news e pronto, você caiu em uma fake news e agora está espalhando ela por aí. Isso é o viés de confirmação. Se aproveitar da necessidade constante e humana de estar certo. Nós nos sentimos validados, nosso cérebro libera a dopamina necessária e aí pode dizer adeus ao nosso senso crítico. O que importa no fim é estar certo. Resumindo, basicamente as fake news não apelam para a nossa lógica, elas se aproveitam dos nossos sentimentos mais humanos para nos fazer agir impulsivamente, sem nem pensar duas vezes e principalmente sem confirmar a veracidade. Nesse momento, alguns de vocês podem estar pensando: mas quais seriam os riscos disso? Não é como uma informação errada fosse causar tanto estrago, né? Aí é que tá. Causa estragos muito grandes. Alguns dos principais problemas causados pelas fake news podem incluir a saúde pública, a desinformação sobre doenças, tratamentos, vacinas que podem causar danos físicos reais a pessoas, danos à reputação, ataques a indivíduos e instituições baseados em calúnias e montagens, acabando com a reputação dessa pessoa ou desta empresa. E principalmente instabilidade democrática, interferência em processos eleitorais e a polarização da sociedade. Agir em prol de um partido ou um político utilizando de mentiras para fazer pessoas que não têm tanto conhecimento votarem no seu candidato. Isso é um perigo real que acontece demais. Um dos maiores exemplos que eu posso citar agora foi durante a pandemia, onde diversas fake news estavam circulando sobre as vacinas, como por exemplo, mentiras alegando que vacinas de RNAM poderiam mudar o código genético humano
ou teorias conspiratórias, afirmando a implantação de chips para rastreamento, entre outras. Essas notícias parecem absurdas? Sim, parece e são propositalmente absurdas para usar a técnica de apelo emocional que eu comentei anteriormente, e por conta de falta de notícias como essas, muitas pessoas se recusaram a tomar vacinas, e isso aumentou o número de pessoas que foram afetadas pela doença. Então sim, uma pequena desinformação, se muito espalhada, pode acarretar em problemas gigantescos. Agora, vamos ao que interessa de verdade. Como não ser o tiozão do Zap que espalha o boato? Eu vou te dar 4 regras para você seguir para ter certeza de que você não está caindo numa fake news. A primeira delas é: leia além da manchete. Muitas pessoas caem na fake news porque só leem o título e já vão logo compartilhar. Não faça isso. O título é feito para ser um clickbait, uma isca. Muitas vezes o texto diz algo completamente diferente ou nem faz sentido nenhum. Segunda dica: olhe a data. Essa é clássica. Alguém compartilha uma notícia real de um hospital lotado ou algo do tipo, mas a notícia é de 2014 e você está levando como se estivesse sendo para hoje em dia. Fora de contexto, uma verdade vira uma mentira perigosíssima. A terceira: quem que está falando isso? O site se chama Notícias Urgente Brasil 24 horas e está cheio de erro de português, anúncios de emagrecimento ou coisas assim. Desconfie. Sempre confie em grandes portais que têm editores e checadores de fato. E a quarta, essa é a mais comum, mas é a que eu mais indico também. Jogue no Google. Só isso. Pegue a tal da notícia que você viu e coloque no Google. Verifique se ela é verídica. Se algo aconteceu e for tão grave assim, vai ter algum portal de notícia falando. Só tome cuidado para não confirmar a veracidade de algum tipo de blog estranho. Confie nas grandes redes públicas. Agora concluindo. A internet nos deu o poder de informar o mundo, mas esse poder pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Por favor, não seja um peão do jogo de quem cria mentiras por dinheiro ou poder. Siga as dicas que eu passei e verifique sempre a veracidade das informações que você compartilha. E agora, a maior dica que eu posso dar a todos é simples. Na dúvida, não compartilhe. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Miguel. Eu estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade CDL. Hoje irei falar sobre como a IA molda o seu comportamento com base nas redes sociais. Você já teve aquela sensação estranha de que seu celular está lendo seus pensamentos? Como quando que você pensa em um tênis novo, por exemplo, uma viagem, e minutos depois está aparecendo anúncio de vários tênis ou viagens que você poderia fazer. É até estranho porque parece uma espécie de telepatia, mas obviamente não é. Mas sim, é uma engenharia de dados extremamente sofisticada. E hoje vamos desmistificar o que acontece por trás da tela. Nós vamos entender como deixou de ser apenas uma linha de código para poder se tornar uma ferramenta que molda o comportamento humano, muitas vezes sem que percebamos que isso acontece. Para a IA, você não é só um nome ou um rosto. Você é apenas um conjunto massivo de dados. Através de redes neurais de aprendizado profundo, as plataformas criam o que chamamos de seu gêmeo digital. Esse clone virtual é alimentado por rastros que você nem imagina que está deixando. A IA processa o seu dwell time, aquele tempo que você para ficar olhando a imagem, muitas vezes até de, sei lá, de um gatinho fofinho com a barriga para cima, ou o cachorro caindo no chão, e a velocidade do seu scroll, e até aquilo que você digita e apaga se adivinhar. Ele usa esse rastro histórico para prever o seu comportamento futuro antes mesmo de você sentir um desejo de forma consciente. Uma analogia que ajuda a entender esse comportamento é a seguinte: imagine que aí é um garçom que te observa silenciosamente em um restaurante. Ele nota que você olhou
para o prato de massa da mesa ao lado por apenas 2 segundos a mais do que as outras. Se que você precisa de uma única palavra, ele aparece do nada com a pequena amostra daquela massa que você possa provar. E qual é o objetivo dele com isso? É simples, antecipar todos os seus desejos para que você se sinta tão confortável que nunca peça a conta e vá embora. Aí nos perguntamos como é que esse garçom seria tão preciso. Essa técnica que eles utilizam é chamada de aprendizado por reforço, em que o objetivo único da IA é a recompensa. E a recompensa dela é o quanto mais tempo você passa na tela, olhando o que quer que seja. A plataforma funciona como uma espécie de laboratório, onde você experimenta, ela testa diferentes estímulos em você. Se você clica e fica, a IA recebe um sinal positivo e dobra a aposta naquele conteúdo. É um mecanismo das máquinas de caça-níqueis, por exemplo. O scroll infinito é como se fosse a alavanca do cassino. Para não te entediar, a IA calcula o intervalo exato entre os conteúdos medianos e os incríveis, mantendo seu cérebro em uma busca constante por dopamina. E esse balanceamento é muito interessante com a forma que ele é feito, porque, por exemplo, se você visse muitas coisas que você gosta várias vezes consecutivas, uma hora você ia acabar enjoando. E se você fosse ver várias coisas ruins que você não gosta, você ia sair fora. Então, o balanceamento para esse tipo de ocasião é bem calculado para poder te reter. Uma forma de pensar nisso é pensar como se fosse uma sopa sem fundo. Imagine que você está comendo e toda vez que sua colher chega perto do fundo, o prato enche magicamente um pouco mais, sem você notar. Como o sinal de acabou foi removido pelo scroll infinito, você continua consumindo muito além da sua fome, apenas porque o prato não quis vazio. A IA moderna não lê apenas legendas, ela vê o mundo através de visão computacional. Ela identifica objetos, cenários e até os tons de cores em que mais retém sua atenção. Se você tem uma tendência em parar em fotos de tons azuis ou imagem de natureza, o algoritmo vai priorizar visualmente esses elementos para você. Além disso, temos o processamento de linguagem natural, o NLP, realizando uma análise de sentimento nos seus comentários. A IA prioriza conteúdos que geram reações emocionais fortes, como indignação ou admiração, porque o engajamento emocional é o maior preditor de retenção que existe. Isso acaba criando o que chamamos de filtro bolha, ou viés de confirmação algorítmico. Para te manter conectado, a IA te evita mostrar muito o conteúdo que traz desconforto ou que contraria suas crenças. Assim você fica preso por uma sensação de pertencimento e validação constante. Uma das ocasiões que isso pode ser usado é, por exemplo, nas eleições. Muitas pessoas usam vídeos para atacar candidato A, candidato B. Aí acaba que, como você só vê o conteúdo, por exemplo, de candidato A, você acaba não vendo o que pode estar acontecendo de errado por trás do vídeo. Porque muitas pessoas estão reproduzindo, estão replicando e confirmando, o que traz uma sensação de pertencimento, de validação. O que isso mexe bastante com as pessoas. É um desejo humano. É como se fosse um instinto de muita gente de buscar validação. Por ser muito perigoso, por justamente criar uma bolha e você não se atentar para o mundo ao seu redor. Por exemplo, é como se fosse um espelho mágico. Ele não reflete a realidade no seu redor, mas sim o que há de mais profundo no seu próprio desejo de consumo e atenção. Você para de ver o outro e passa a ver apenas o que o algoritmo quer que você deseje. Como vimos, a inteligência artificial sequestra necessidades humanas básicas, como a aceitação social, para garantir métricas de negócio e lucro. O perigo não está na tecnologia em si, mas como ela é configurada para nos desumanizar em prol de minutos de mais em tela. Para nós, estudantes e futuros profissionais da área de análise de sistemas, fica o aprendizado. Desenvolver sistemas eficientes é importante, mas desenvolver sistemas éticos é urgente. E entender como esses algoritmos operam é um primeiro passo para nos retornar o controle do nosso tempo e nossa atenção. Obrigado por acompanhar
E da próxima vez que você sentir que o prato de sopa encheu sozinho, lembre-se, o algoritmo está te observando. Até a próxima.